Pessoal, vocês estão bem? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Começar mais um vídeo aqui no canal e mais um vídeo do quadro Papo Reto. E hoje eu quero ler com vocês Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo, que cantavam: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Diante de tamanha maldade ao qual nós estamos vendo nesses últimos dias, e também em uma realidade que é extremamente violenta, que é a realidade no Brasil, hoje você sair de casa e você voltar bem é um milagre. Tamanha violência que nós estamos expostos na nossa sociedade. E o que nós estamos vendo que está acontecendo em Israel é claro que é algo muito extremo, algo muito além do que a gente pode conceber com a nossa mente que pode chegar à maldade humana. E aí muita gente vai perguntar: aonde Deus está diante de tamanha crueldade? Porque não é só um grupo de terrorista contra outro grupo de terrorista, não. São contra pessoas inocentes, são contra famílias, são contra bebês, crianças. E isso talvez seja o mais chocante. O ser humano chegar a tal ponto de simplesmente matar quem lhe der na telha. E muitas pessoas se perguntam onde Deus está. E a resposta está aqui, onde eu acabei de ler. Ele está assentado no trono. Deus, desde o início da humanidade, ele sempre esteve assentado no trono. Então a pergunta certa a se fazer não é aonde Deus está, e sim o que nós fizemos com Deus ao longo da história. Porque se você for pegar a nossa sociedade como ela é hoje, princípios e valores que são colocados como leis hoje em dia, é totalmente contra aquilo que a Bíblia nos diz. É totalmente contra aquilo que Deus nos ensinou desde o começo. A humanidade virou as costas para Deus. E aí quando chegamos em momentos tão extremos como o que nós estamos vivendo hoje, a gente pergunta onde Deus está, sendo que nós tiramos Deus das nossas vidas. Nós tiramos Deus da história. Nós não queremos que Deus faça parte daquilo que nós queremos viver, porque aparentemente é um Deus chato, aparentemente é um Deus que não sabe se divertir, aparentemente é um Deus que não se modernizou, e nós tiramos Deus da história. E aí quando chega em catástrofes como essa, a gente pergunta onde Deus está. Ele está no mesmo lugar. Deus, ele tem cuidado da sua igreja. E o exemplo disso é que a sua igreja continua aqui depois de mais de 2000 anos de perseguição. Mas o sistema mundano que está ativo aí fora, guiado por Satanás, ele não tem Deus. E ele não vai ter Deus ativamente, porque as pessoas não querem. Deus, ele dá a proteção para o seu povo, para os seus filhos, mas nem toda criatura é filho. Filhos é aquele que o aceita e obedece. Filhos são aqueles que fez desse livro o seu manual de vida. Filhos são separados por Deus e Deus tem cuidado do seu povo. Mas a Bíblia vai dizer que o mundo jaz do maligno. Por quê? Porque o mundo não quer saber de Deus. O mundo não quer saber desse Deus que a Bíblia nos ensina. O mundo quer saber de fazer as suas próprias vontades. O mundo quer saber de guiar os seus próprios passos, os seus próprios caminhos. Então Deus não vai intervir na história de alguém que não quer Deus na sua história. E o mundo está desse jeito. Está caminhando a passos largos para o inferno porque eles não querem Deus. Então o problema não está em Deus, o problema está em nós, que rejeitamos Cristo. Sabe por que o oceano é um dos lugares mais escuros do mundo? Lá no fundo do oceano? Simplesmente porque ele está longe da superfície, ele está longe da luz. Sabe por que a humanidade vive essa escuridão que vive hoje? Porque se afastou da luz do mundo, que é Cristo. Então, se infelizmente a nossa realidade é essa, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Que tiramos Deus de todos os lugares, tiramos Deus da política, tiramos Deus das escolas, tiramos Deus do meio da nossa sociedade, do meio da nossa base, e nós não temos mais sequer noção daquilo que Deus quer que nós façamos. E aí a gente chega e tem a cara de pau de culpar Deus em situações como essa. A culpa é nossa.
Fomos nós que rejeitamos o favor de Cristo. E mais uma prova está na Bíblia. Jesus disse lá em João: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Eles o crucificaram. E se Jesus estivesse no nosso meio hoje, também seria crucificado pela nossa sociedade. Então nós é que escolhemos aquilo que nós estamos colhendo hoje em dia. Nós que plantamos isso. Essa maldade foi plantada. Essa maldade foi regada, foi cuidada, foi cultivada por Satanás. E nós demos lugar para isso. Então hoje o que nós colhemos é essa terrível maldade que nós vemos aí. Um mundo sem Cristo, um mundo sem Deus. Um mundo longe da bondade de Cristo não pode ser um mundo bom, não tem como. Não há bondade longe da presença de Deus. Mas Deus, ele continua soberano. Deus, ele continua no controle de todas as coisas. Tudo isso que nós vemos é permissão de Deus. Tem uma frase que diz que quando o autor ele chega no filme é porque a história está se acabando. Quando Deus resolveu intervir no meio de tudo isso que nós estamos vendo, é porque já está no final do filme. Talvez você não tenha mais chance de se arrepender. Talvez você não tenha mais chance de aceitar a Cristo e de mudar de vida. Então repense como está a sua vida hoje. Sabe, não faça a pergunta da maneira errada, onde Deus está. Pergunte o que você fez com Deus na sua vida. Deus, ele continua soberano. Deus, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não muda. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo perfeito. Mas nós não queremos esse Deus. Nós queremos fazer aquilo que nos dá na telha. Então, se nós queremos viver aquilo que nós achamos bom para nós, nós não temos o direito de reclamar quando nós estamos colhendo desse bom que nós achamos que é. Depois do atentado do 11 de setembro, a filha de Billy Graham, ela foi perguntada a respeito disso. Foi perguntada como que Deus permite algo tão horrível acontecer. E ela respondeu de uma forma muito sábia. E eu vou ler algumas partes do que ela respondeu. Depois você pesquise a resposta completa, é muito interessante e muito importante pra gente. Se você jogar no Google relato da filha de Billy Graham, aparece lá. Eu vou ler apenas uma parte do que ela disse. Ela disse: eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Por muitos anos, nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo, sair de nossas vidas. Sendo um cavalheiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como podemos esperar que nos dê a sua bênção e a sua proteção, se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? Agora, nós estamos nos perguntando por que nossos filhos não têm consciência e por que não sabem distinguir entre o bem e o mal, e o certo e o errado. Por que não lhes incomoda matar pessoas estranhas ou seus próprios colegas de classe ou a si próprios? Provavelmente, se nós analisarmos tudo isso seriamente, iremos facilmente compreender. Nós colhemos exatamente aquilo que semeamos. Uma menina escreveu um bilhetinho para Deus dizendo: Senhor, por que não salvaste aquela criança na escola? A resposta dele seria: querida criança, não me deixam entrar nas escolas. É triste como as pessoas simplesmente culpam Deus e não entendem porque o mundo está indo a passos largos para o inferno. É triste como cremos em tudo que os jornais e a TV dizem, mas duvidamos do que a Bíblia nos diz. É triste como todo mundo quer ir para o céu, desde que não precise crer, nem pensar ou dizer alguma coisa que a Bíblia ensina. É triste como alguém diz: eu creio em Deus, mas ainda assim segue a Satanás, que por sinal também crê em Deus. Então isso é apenas um pequeno relato da resposta que ela dá quando perguntada por que Deus permitiu algo como o que aconteceu no 11 de setembro. Então a resposta é muito simples. Nós tiramos Deus de todos os lugares onde Ele deveria estar, na nossa base, principalmente nas escolas. Hoje em dia não tem mais a oração do Pai Nosso, tiraram as Bíblias. O nosso governo, hoje em dia, falar que existe algum cristão no governo é uma afronta. Então nós tiramos Deus da sociedade e o que vemos são leis totalmente contra os princípios bíblicos. O aborto está aí sendo aprovado. E aí você vai perguntar onde Deus está no nosso meio? Deus está onde Ele sempre esteve. Nós é que escolhemos, nós é que votamos, nós é que fizemos campanhas.
a favor de um governo que aprova isso. Então a pergunta não é onde Deus está, e sim o que nós fizemos com Ele e com a sua palavra. Então é isso. Muito obrigado pelo acesso de vocês. Peço que, por favor, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Pede para se inscrever aqui no canal, por favor. Ative o sininho para você receber notificação quando tiver vídeo novo. Dê seu like. E é isso. Muito obrigado pelo acesso de vocês e até o próximo vídeo.